Saiba você mesmo agora as 4 funções administrativas, a liderança situacional. Olá, eu sou o Viriato e este é o canal do Viriato. Esta é a aula número 6, parte 2, a liderança situacional. Como você já sabe, nós dividimos a terceira função administrativa, a direção, em 8 aulas e esta é a aula número 2. Para o completo domínio da matéria, assista a todas as nossas apresentações. A liderança situacional. Falaremos agora de 5 teorias, as mais famosas, que foram desenvolvidas por 7 autores diferentes. A primeira delas é a liderança situacional de Hersey e Blanchard. Esses 2 teóricos diziam que, para eles, em primeiro lugar, não existe um modelo de liderança melhor ou pior. O líder deve se adaptar às situações, ele deve ser dinâmico e flexível. Ele depende da maturidade do liderado e da situação existente. Na verdade, todos os teóricos da liderança situacional partem desses mesmos princípios. O que irá diferenciá-los é a maneira que tratarão cada um desses itens. Então, no caso de Hersey e Blanchard, eles dividiram a maturidade do subordinado em 4 fases do tipo M. Essas fases irão variar conforme a competência apresentada nas tarefas e o interesse em assumir responsabilidades. O gráfico de Hersey e Blanchard. Para esquematizar a sua teoria, esses criadores desenvolveram um simples gráfico do tipo cartesiano, em que, na horizontal ou na abscissa, teremos o nível de preocupação do gestor quanto às tarefas do subordinado, enquanto que, na vertical ou ordenada, a preocupação dele passa a ser com os relacionamentos sociais. Temos ainda uma régua na parte inferior desse gráfico. Essa régua é dividida em 4 fases para indicar o nível de maturidade desse subordinado. Por fim, o gráfico ele é ainda dividido em 4 áreas que nos informarão S, que é situação, M, que é a maturidade do funcionário, e L, que é o tipo de líder resultante dessa relação. A saber, a primeira situação é a situação S1, que é chamada de direção. Nela, o subordinado M1 é um aprendiz. Ele não tem competência nem capacidade para desenvolver o seu trabalho. O líder do tipo L1, é um líder diretivo. Ele decide, mostra como faz e foca as atenções nas atividades a serem desenvolvidas por essa pessoa. Situação S2, o treinamento. Nela, o subordinado do tipo M2 ainda apresenta dificuldades em executar as tarefas. O líder passa a ser orientador. Ele ainda decide, mas já transfere conhecimento e auxilia o subordinado. Situação S3, a situação de apoio. Subordinado do tipo M3. Esse cara já domina a tarefa, mas ele ainda apresenta problemas de relacionamento, seja com o líder, seja com outros colegas de trabalho, ou ainda ele pode apresentar desmotivação. O líder deve ser apoiador. Ele incentiva, ele começa a delegar a decisão ao subordinado e foca o seu aspecto emocional. Situação S4, a delegação. Nela, o subordinado, M4, já é seguro de si, domina a tarefa, é motivado, tem poder de decisão. O líder deve ser do tipo distante, o L4. Ele delega autonomia ao subordinado, cobra resultados e só participa quando for solicitado. As situações S1, direção, e S2, treinamento, elas tendem a ser naturalmente sequenciais. Porém, S3 e S4 é uma escolha que oscilará conforme a situação de momento e do subordinado. O grid gerencial de Blake e Moulton. Muito parecido com a teoria anterior, ela também possui o formato de um gráfico cartesiano. Nela, a abscissa ou horizontal representa a preocupação com as tarefas, enquanto a ordenada, as pessoas ou os relacionamentos. E também afirma, como na teoria anterior, a não existência de um modelo de liderança melhor ou pior. Por fim, proporciona 5 resultados ou formas de atuação de líder, ou ainda 5 estilos de gerência. A primeira delas se encontra no ponto 9,1, que é a gerência de tarefas. Nela, o gerente é de comportamento dedicado.
preocupado com a produção e os objetivos da organização, pouca atenção a questões como conflitos, criatividade e motivação. É baseada no poder hierárquico e pode ser indicada para atividades em linhas de produção. O ponto 1,9, a gerência clube de campo ou country club. Nesse caso, o gerente deve ser do tipo relacionado, preocupado com as pessoas e a criação de um ambiente agradável. Procura a compreensão, aceitação, entendimento e a concordância. Dá ênfase ao crescimento individual. Ponto 1,1, a gerência empobrecida. Nesse caso, o gerente deve se manter separado. Fraca orientação, tanto para pessoas como para a produção. A ausência de gerente em relação aos subordinados. Ninguém auxilia, ordena ou critica. Pode ser útil em atividades autônomas, por exemplo, centros médicos com diversas especialidades, etc. Ponto 5.5, a gerência de meio termo. Nesse caso, é uma posição intermediária quanto à produção e às pessoas. Por fim, o ponto 9,9, que é a gerência em equipes. O gerente é integrado com forte orientação, tanto para a produção como para as pessoas, e busca o alinhamento dos objetivos organizacionais com os pessoais. Procura integrar criatividade e produtividade. Tendência para ações em equipe. E visão interacionista dos conflitos, podem ser positivos ou negativos. A teoria 3D de Haddon, ou a teoria das três dimensões de William James Haddon. Para ele, a eficácia é o valor principal de qualquer instituição. Ou seja, uma empresa, para ter algum valor, ela deve, obrigatoriamente, atender aos seus objetivos. A eficácia do gerente é fundamental para o sucesso da organização. Um estilo gerencial somente atende a uma única situação de maneira perfeita. E, para todas as outras, esse mesmo estilo é imperfeito e não será bom o suficiente. A eficácia não é uma qualidade administrativa, mas sim o resultado de aplicar a estratégia ou o estilo mais apropriado a uma determinada situação. E, assim como as duas outras teorias, o gerente deve orientar a sua atenção para as tarefas ou para as pessoas. A forma como irá gerir a sua orientação é que vai definir a sua eficácia. A teoria também é dependente de como ele analisa as diferentes situações que possam surgir e do seu nível de flexibilidade em relação às possibilidades de mudanças. A eficácia é a terceira dimensão e surge da combinação do estilo gerencial e da situação. A teoria é formada por três estilos gerenciais interrelacionados com 4 variações cada. E o primeiro estilo, ou a primeira dimensão, é o gerente básico, que possui 4 qualidades. Ele pode ser do tipo separado, dedicado, integrado e relacionado, isso tudo nos mesmos moldes e como já vimos no grid gerencial de Blake e Malton. A segunda dimensão, ou o segundo estilo gerencial, é o do gerente menos eficaz. Nesse caso, o que era o gerente básico do tipo separado passa a ser o desertor. O dedicado se transforma no autocrata, o integrado no transigente e o relacionado no missionário. Em outras palavras ainda, um gerente básico do tipo integrado passa a ser um transigente caso seja um gerente menos eficaz. E por fim, a terceira e última dimensão, que é o gerente do tipo mais eficaz. Nela nós teremos o burocrata, o autocrata benevolente, o executivo e o promotor. De maneira resumida, podemos dizer que Haddon ampliou o grid de Blake e Malton, inserindo 8 novas possibilidades. As correlações. Como podemos perceber, essas três teorias são muito parecidas e podemos até definir uma relação de correlação entre elas, que facilitará a nossa memorização. A liderança situacional de Hersey e Blanchard, HB, o grid gerencial de Blake e Malton, BM, e, por fim, a teoria 3D de Haddon. Para Hersey e Blanchard,
O subordinado do tipo aprendiz, ou M1, necessita de um líder diretivo. Para Blake Mountain, esse aprendiz pertence ao ponto 9,1 e o líder deve ser dedicado. E, por fim, para Redding, e conforme a sua eficácia, o líder pode ser autocrata, quando menos eficaz, dedicado no nível básico, ou ainda um autocrata benevolente, quando for um gerente mais eficaz. E assim, sucessivamente, conforme a capacidade e o interesse do subordinado e, ainda, conforme a situação daquele momento. Esses fatores nos levam a escolher um determinado estilo gerencial. A quarta teoria de liderança situacional, o modelo contingencial de Fred Fiedler. Ele é baseado na confiança. A relação líder e liderado deve ser a melhor e mais sadia possível. O controle não pode ser baseado na imposição, e sim na liderança, pois isso leva a maior e melhor estruturação, responsabilidade e interesse nas tarefas por parte dos subordinados. Maior o nível de influência e de confiança do líder, maior a aceitação do poder e do controle do líder. E, por fim, a menor necessidade de coação, supervisão, etc. As atividades serão realizadas pelos subordinados, com ou sem a presença do líder, de maneira normal. Por fim, a teoria de Ritter. Para ele, o líder deve desenvolver talentos. O líder ou gerente deve ser, em primeiro lugar, ético, os objetivos da empresa na frente. Intrapsíquico. Ele deve ser o exemplo. Social e político. A empresa é um sistema social com relacionamentos positivos e negativos. Cognitivo. Ter a percepção da realidade que se encontra, entender o funcionamento das coisas e como elas se apresentam. O mercado, clientes, funcionários, política, economia, etc. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos próximos vídeos, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá, muito obrigado e até breve!